Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo, e assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Erga suas mãos para cá, ore por mim nesse momento. Abençoe a minha vida, seja você um instrumento para me abençoar agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor fale conosco, Deus, que o Senhor ministre sobre os nossos corações nessa noite e que a Tua palavra, Senhor Deus, faça aquilo que lhe apraz. O nosso desejo, Senhor Deus, é estar plenamente em Ti, vivendo para Ti, Senhor Deus, e cada dia mais, Senhor Deus, sermos, Senhor Deus, parecidos e semelhantes a Ti. Esse é o nosso desejo. Fica conosco e fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podem sentar, queridos. Amados, se você é uma pessoa observadora, e se você é uma pessoa que conhece a sua igreja, você sabe que não é novidade para ninguém que esse é o versículo base dessa igreja. Esse é o versículo base, e eu posso dizer que é da minha própria vida. Se alguém me pergunta, pastor, se eu tenho um versículo favorito, meu versículo favorito é logo Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo é que vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Queridos, esse versículo é o resumo. É a síntese, é a base, é o fundamento. Literalmente, é a descrição de toda a vida de um cristão. Toda a vida de um cristão deveria claramente estar conectado a esse versículo. Então, amados, entenda. Hoje eu quero falar com você sobre esse versículo, que literalmente mostra quem nós somos, mostra a nossa vida, mostra a essência de que nós vivemos. Porque esse versículo fala do nosso relacionamento com Jesus. E entenda uma coisa, Jesus ele não tem a ver com uma religião. Jesus não tem a ver com uma religião. Não mesmo. Jesus não tem a ver com uma religião. Eu queria pedir que o pessoal que está lá atrás, em pé, por favor, sentasse. Todos. Tem lugar na igreja? Então eu gostaria que todos sentassem, por favor. Só para eu continuar pregando, porque senão eu não vou conseguir. Isso. Eu peço para não conversar. Conversa me tira a atenção, irmãos. Não tem jeito, irmãos. Como o povo diz, eu tenho TDAH. E é isso aí mesmo. Me atrapalha e eu prefiro pedir do que atrapalhar a minha administração. Voltando. Jesus não tem a ver com uma religião. Jesus não tem a ver com uma religião. Os crentes, eles acham que Jesus é monopólio deles. Nós creio que nós temos essa dificuldade porque nós achamos que Jesus é monopólio nosso. É monopólio dos crentes. E tem algumas denominações que acham que Jesus é monopólio seu. Ao ponto de, às vezes, chamar o outro não de irmão, mas de primo, porque acha que Jesus é seu. Não, queridos, entenda uma coisa, Jesus não é da Indizas, Jesus não é da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana, da Metodista, das comunidades. Jesus não é de nenhuma denominação. Jesus é daqueles que se arrependeram, daqueles que têm um coração quebrantado e contrito, daqueles que buscam com intensidade o seu coração. Não é de uma religião, irmãos. Jesus não tem a ver com uma religião, e eu quero que você entenda isso. Porque é sobre esse versículo não tem a ver com uma religião. Esse versículo tem a ver com uma nova vida. Esse versículo tem a ver com uma nova vida. E entenda, essa nova vida com Cristo se dá por um processo de morte e de ressurreição. Isso é a base do Evangelho de Jesus. Morte e ressurreição. Romanos 6,4 vai nos dizer a seguinte coisa: portanto,
fomos sepultados com Ele que em Cristo, na sua morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova com Cristo. Amados, talvez você não saiba, e eu não sei se você se lembra da época em que você foi discipulado, principalmente para o batismo, mas quando nós batizamos, o batismo, ele literalmente representa, ele simboliza você morrer para as coisas do mundo, e no momento em que você é deitado sobre aquela água, a água ali representa Cristo, e você está sendo sepultado em Cristo, e no momento em que o pastor te levanta, ou a pessoa que está celebrando o batismo te levanta, você morreu em Cristo, e você ressurgiu agora, todo molhadinho, você ressurgiu agora em Cristo Jesus para uma nova vida, porque esse é o processo da vida do crente. Ele precisa passar pela crucificação, ser sepultado, ressuscitado, para ter uma nova vida. Meu amado, não existe nova vida em Cristo Jesus sem crucificação, sem sepultamento, sem ressurreição, sem nova vida. Não existe. Não existe. Você precisa entender isso. E o título dessa ministração de hoje é: sejamos simplesmente como Jesus. Porque a essência do cristianismo, irmãos, é receber uma nova vida. A essência do cristianismo é ter um novo viver. A essência do cristianismo é você ter uma vida diferente. E eu preciso que você entenda algumas coisas comigo. Tem algumas verdades que de vez em quando nós precisamos falar aos crentes, sabe por quê? Porque parece que crente sofre de amnésia. Tem hora que parece que crente sofre de amnésia. Tem crente que acha por aí que ele anda bonitinho, lindinho e santo por causa dele e por causa das atitudes dele. Não, meu querido. Eu quero te lembrar algumas verdades. Porque se você quer ter uma vida parecida com Jesus, você precisa lembrar de algumas verdades. E a primeira verdade que eu preciso que você se lembre é que eu e você, nós fomos gerados com a natureza do pecado. O salmista Davi, no Salmo de número 51, verso de número 5, diz: em pecado me concebeu a minha mãe, e eis que em iniquidade eu fui formado. Eu e você, queridos, nascemos com uma natureza adâmica, uma natureza do pecado, e você precisa entender isso. Talvez você tenha se esquecido disso, mas eu quero te lembrar uma segunda verdade, que antes você estava por causa e você não tínhamos vida alguma, meu amado. Você está entendendo? Antes eu e você estávamos destinados ao inferno e à morte, porque como diz Efésios 2, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Vocês estavam mortos. Que nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz e nos deu uma nova vida. Ei, crente, você tem uma natureza de pecado, mas você precisa entender que você estava morto. Mas você precisa entender a terceira verdade: Jesus nos salvou, Ele nos libertou do poder do pecado e Ele nos salvou para viver uma vida plena. Porque como diz João 10:10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu, Jesus, vim para que vocês, crentes em mim, tenham uma vida e uma vida plena. É para isso, meu amado. Você precisa entender essa verdade. Jesus nos resgatou, Jesus nos salvou, para que nós possamos ter uma vida plena. E assim, então, Jesus se tornou a nossa própria vida. Essa é a quarta verdade que você precisa saber. Jesus se tornou a nossa própria vida. O texto diz: eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo
Você recebeu uma nova vida, querido. E entenda, em nome de Jesus, Jesus, ele não pode, você não pode dar o primeiro lugar da sua vida para Jesus. Você não pode, meu amado, dar o primeiro lugar da sua vida para Jesus. Aí você vai virar e vai falar assim: pastor, eu acho que o senhor não está muito bem. O senhor está reparando que o senhor está falando? Sim, eu sei o que eu estou te falando. Você não pode dar para Jesus o primeiro lugar da sua vida. Porque eu tenho certeza que se eu perguntar para muitos aqui, muitos vão falar: Jesus é o primeiro lugar na minha vida. Ei, meu querido, Jesus não pode ser o primeiro lugar na sua vida, porque se ele for o primeiro lugar na sua vida, em algum momento o segundo lugar pode competir com ele e pegar o lugar dele. Jesus não é o primeiro lugar na minha vida. Jesus, ele é a minha própria vida, é diferente. Jesus precisa ser a sua própria vida. Sabe por quê? Porque as demais coisas precisam se encaixar no modelo de Jesus e não Jesus se encaixar no modelo delas. Jesus precisa ser a sua própria vida. Jesus precisa ser a sua essência. Jesus se tornou a nossa vida. Jesus não pode ser um adendo. Jesus não pode ser um apêndice. Jesus não pode ser mais algo que nós temos. Não pode. Eu tenho visto uma geração onde Jesus é mais um compromisso social na sua agenda. E pasmem os senhores, às vezes é um compromisso ainda atrasado. Eu quero que você faça a seguinte oração para Jesus: Jesus, me responda as minhas orações na mesma proporção que eu tenho respondido ao teu chamado. Senhor, chega na minha vida e trata na minha vida com a mesma intensidade de horário que eu trato quando é para ir adorar na tua casa. Fala com Jesus isso. Para alguns essa palavra pode ser um momento de felicidade, para uns um momento de maldição. Depende do seu contexto de vida. Porque para alguns Jesus virou apenas um compromisso social. Jesus virou mais um compromisso na agenda. E eu brinco sempre, queridos, que isso é a história que o menininho estava andando e ele tinha 2 moedinhas na mão. Uma dele e uma moedinha era de Jesus. E ele estava indo com as 2 moedinhas na mão para a igreja. E de repente ele tropeça e uma das moedinhas cai no bueiro. E ele olha e fala: Jesus, a tua moedinha caiu no bueiro. Porque o que acontece quando Jesus é mais um compromisso na nossa agenda, a moedinha sempre que cai é a de Jesus. Na hora que falta tempo, tira de Jesus. Na hora que a situação aperta, Jesus pode ficar de lado. Na hora que tudo está mudando, não, corta a parte do ministério, a parte de Jesus. Ei, queridos, enquanto você continuar tratando Jesus como um compromisso na sua vida, não fique esperando receber de Deus um relacionamento sério, porque Ele não tem relacionamento sério com quem está tratando com Ele com leviandade. É pesado, né? Mas é verdade. Eu vejo pessoas professando Jesus como seu Senhor e Salvador, mas eles dizem isso, mas no seu coração não mostra. Vemos pessoas professando como Jesus, o seu Senhor e Salvador, mas as suas ações não traduzem isso. Eles continuam sendo senhores da sua vida, e como eu disse, Jesus é mais num ranking. E tem pessoas que falam com muita alegria e felicidade: não, Jesus é o primeiro lugar na minha vida. Não, queridos, Jesus, ele precisa ser a tua própria vida, ao ponto de que se alguém tirar Jesus de você, você morre. É esse tipo de cristianismo que nós precisamos viver. E eu preguei umas ministrações há um tempo atrás e eu falava isso. O ex-presidente falava: nós precisamos ter no STF um ministro terrivelmente evangélico. Não, irmãos, nós não precisamos ter um presidente, um ministro, um deputado ou qualquer coisa terrivelmente evangélico, não. Nós precisamos ter crentes em Cristo Jesus, verdadeiramente convertidos a Ele e permitindo que Jesus mude a sua vida. Porque se assim fizermos,
nós teremos uma nação diferente, nós teremos uma igreja diferente, nós teremos vidas diferentes. O problema é que nós queremos levar a nossa vida como Jesus, sendo mais um apêndice de todos os nossos compromissos. Mas como diz João 3,30, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. É necessário que Ele cresça, que Ele apareça e que eu, o que eu sou, a minha essência, diminua até tal ponto que seja simplesmente como Jesus. E para você ser simplesmente como Jesus, você precisa ter consciência de algumas coisas. E a primeira consciência que eu preciso que você tenha para que você seja simplesmente como Jesus é: Deus te salvou de você mesmo. Deus te salvou de você mesmo. Só para você ver a guerra que é o seu eu, você não consegue às vezes prestar atenção numa mensagem porque você não consegue parar de conversar no WhatsApp. Para você perceber a intencionalidade de Satanás contra a sua vida. Você precisa entender isso, irmãos. Deus te salvou de você mesmo. Deus não me salvou apenas do inferno. Deus nos salvou de nós mesmos, porque a nossa natureza era uma natureza do pecado. A nossa natureza era uma natureza ruim. E se você continuar sendo a sua vida e Jesus um apêndice, você está fracassado. Antes era só você, era só o seu eu. Mas Jesus foi lá e te salvou de você mesmo, e abraçou você e disse: você não vai estar mais sozinho. A partir de agora não é mais você, agora é Deus na sua vida. É Deus no seu viver, é Deus em ti. Meu amado, entenda uma coisa: antes você estava sozinho. E Satanás, e eu vejo crentes, irmãos, falando isso, porque Satanás quer que você pense isso. Não, pastor, mas eu tenho a minha vida. Eu sou o Senhor da minha vida. Eu controlo a minha vida. Não, meu querido, não. Ei, lindão, morto não controla a sua própria vida. O texto começa com: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou mais eu que vivo. É Cristo que vive em mim. E aí tem uns crentes que são teólogos de carteirinha e de Facebook, de Instagram, e eles vão te falar: não, mas eu tenho livre arbítrio. O Senhor me deu livre arbítrio. Sim, você foi dotado de livre arbítrio. O Senhor te dotou de livre arbítrio, crente. Mas no momento em que você entregou a sua vida para Jesus, a maior oferta que você fez foi entregar ao Senhor o teu livre-arbítrio e dizer para Ele a seguinte coisa: Senhor, já não sou mais eu que decido, é o Senhor que decide. Não é mais a minha vontade, é a tua vontade. Não é mais o meu querer, é o teu querer. Quem é salvo em Cristo Jesus, querido, já não tem mais livre-arbítrio. Não é porque perdeu, não. Sabe por quê? É porque ofertou o livre-arbítrio ao Senhor e Ele não decide mais. Quem decide agora é Jesus. Você estava sozinho, mas agora você tem alguém que cuida de você. Antes você não tinha ninguém, mas agora você tem um pastor que diz: eu sou o teu pastor e de nada você terá falta. Antes você estava sozinho, mas agora você tem um Deus que diz: eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. E queridos, para mim, isso que eu vou te falar agora, você pode até florear, e eu não estou te falando que tenha nada de profético ou nada disso, mas eu acho muito bonito isso. Se você for pegar a palavra, se você for pegar, você vai ver a eu, aí Jesus, aí o Pai vem lá e coloca duas letrinhas, uma antes e uma depois, e o meu eu agora está envolvido nele e para ele, e eu agora estou seguro nele. Eu agora não vivo eu, mas é Deus. Eu antes era eu, e não sei se você percebeu, mas Jesus, as duas vogais, eu, mas ele vem e acrescenta 3 consoantes,
J, o S, o S. Ele bota um J no início, um S no meio, um J no início, um S no meio, um S no final, para te mostrar que você está totalmente envolvido nele e para ele, queridos. E mais uma vez eu digo, isso não tem nada aqui místico, nem profético e nem nada dessas coisas, não. É só para te mostrar, porque eu acho isso muito bonito. E para mim, queridos, isso tem um significado, porque é Deus falando para mim: eu estou em vocês, vocês estão em mim, e nós estamos vivendo juntos uma única vida, a vida que eu estou dando. É por isso que o nome dessa igreja é Em Jesus, irmãos, porque nós estamos nele e ele em nós, e nós vivemos para ele e ele para nós. Antes era só você, agora você tem uma nova vida. E essa nova vida, você precisa ter uma segunda consciência para você ser parecido como Jesus. Ele quer que você seja como Ele. Ele quer que você seja como Ele. Entenda uma coisa: o fato de você apenas pertencer a Jesus não basta. Você não basta pertencer a Jesus. Você precisa ser transformado pelo amor de Jesus. Porque é projeto do Senhor que você seja parecido, que eu seja parecido, que nós sejamos parecidos com Ele. Gênesis 1:26 diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Que ele seja parecido comigo, que ele seja como eu, que nós possamos viver juntos. Entenda, meu querido, eu vejo uns crentes por aí que falam que Jesus salvou a sua vida, mas o crente está lutando contra o mesmo pecado, irmãos, há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos o crente está lutando contra o mesmo pecado. Pastor, mas nós estamos em processo. Como diz uma filha minha dessa casa, tem muito tempo que ela não fala isso, mas que ranço, que ranço. Presta atenção numa coisa: crentes em eterno processo de passar a mão na cabeça do pecado e ficar falando: meu pecadinho de estimação. Isso não é processo, isso é escravidão. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Os crentes que dão a desculpa que estão em processo, eles continuam vivendo a sua vida de pecado e a sua vida miserável do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque eles não permitiram ainda que Jesus os transforme a sua imagem e a semelhança. Eu não estou falando aqui, irmãos, que nós não vamos lutar contra o pecado. Não é sobre isso que eu estou falando. Nós vamos lutar sim, mas não é possível, queridos, que você continue há 5, 10, 15, 20 anos da mesma forma que você era antes, irmãos. Que Jesus é esse? Que Jesus é esse que promete uma transformação de vida, mas o crente dá a desculpa que há 5 anos está com a mesma coisa? Não, meu irmão, me perdoe, mas eu não vejo Jesus dessa forma. Eu vejo Jesus que transforma, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e que breve vai voltar e vai me levar para morar no céu. E não Jesus que está falando: ai filho, continua, é um pecadinho de cada vez, é um momentinho de cada vez. As desculpas que você está dando de processo são as desculpas que Satanás está fazendo para continuar perpetuando uma atuação na tua vida. E eu não tenho medo de te falar isso não, queridos. Porque mais uma vez eu digo, uma geração que professa Jesus como seu Senhor, mas que não permita que Jesus transforme o seu viver, não é possível. E amados, eu estou te pregando o Evangelho puro e simples. Eu estou te pregando o Evangelho puro e simples. Goste você ou não, fique feliz você ou não, mas esse é o Evangelho de Jesus, puro e simples, o mais suco puro de Evangelho, irmãos. Porque Jesus veio para matar o nosso eu, nos dar uma nova vida e transformar a nossa vivência. Foi para isso, queridos. Jesus veio
Jesus veio para imprimir em mim e em você a imagem dele, para que eu e você sejamos parecidos com Jesus. E tem algumas pessoas que às vezes dizem, né, a igreja tem a cara do pastor. E algumas pessoas falam isso. Em parte é verdade, por isso que a gente diz é linda desse jeito. Eu sei. Obrigado. Alguns invejosos vão dizer diferente, mas algumas pessoas entendam a igreja. Algumas pessoas dizem, a igreja é a cara do pastor. Liberta ele, Senhor. Tá vendo? É os acusadores, ó. Alguém disse, é verdade, irmão. É isso aí. Mas a igreja, entenda, meu querido, a igreja, ela não pode ter a cara do pastor, não, irmãos. A igreja não pode ter a cara do líder, não, irmãos. A igreja não pode ter a cara de quem quer que seja, não, irmãos. Não pode. A igreja, ela precisa ter a cara do leão da tribo de Judá, daquele que veio e morreu por mim, daquele que tira o pecado do mundo. É da imagem de Jesus que a igreja precisa ter. O problema é que alguns líderes espirituais que eles querem imprimir a sua imagem na igreja. Inclusive uns conseguem botar até a foto no cartaz, no letreiro, né? Ô Senhor, imagina se eu boto a minha foto ali, irmãos, e a da pastora, santo Deus misericórdia, metade de vocês nem ia estar aqui, e a outra metade ia vir aqui só para ver a coisa feia que é. Não, irmãos, a imagem que precisa aparecer é a imagem do leão da tribo de Judá e de Jesus. É ele que precisa aparecer. Entenda, queridos, a imagem que é impressa em nós é gerada na igreja. Se eu e você temos a imagem de Jesus, a igreja tem a imagem de Jesus, meu amado. E nós precisamos ser crentes autênticos e ousados para dizer como Paulo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E eu não tenho problema de dizer isso, irmãos. E eu já disse isso para você. Se você estiver diante de um líder espiritual e um líder espiritual olhar para você e falar assim: não me segue, não me copia, não, copia Jesus. Você está diante de um canalha. Sabe por quê? Porque se você não pode copiar a vida dele, significa que ele não está copiando Jesus. E eu não tenho problema em dizer isso, irmãos. Com muita graça do Senhor e com muita ousadia do Espírito Santo, eu digo: segue meus imitadores, porque assim como eu sou de Cristo. Mas sabe por quê? Porque a imagem não remete a mim, a imagem remete a Ele. Segue meus imitadores como eu sou de Cristo. A imagem que precisa ter nos nossos corações é a imagem de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você precisa entender isso. Ele ama você do jeito que você é, mas ele se recusa a deixar você dessa mesma forma. E não tem como você continuar mais nessa desculpinha de que eu estou em processo. Você está em processo não. Você está sendo ninado pelo inferno. Mas em nome de Jesus, como diz a palavra, desperta tu que dormes, Cristo há de te iluminar e de há de te dar a imagem dele, a sua imagem, a sua semelhança. Terceira coisa que você precisa entender para que você tenha uma imagem semelhante como Jesus e seja semelhante como Jesus, é que Deus, o Senhor, deseja destruir todas as imagens que foram impressas em você e colocar apenas a imagem dele. O Senhor precisa que você tenha uma mudança de caráter. Escuta isso, mudança de caráter. Caráter significa aquilo que é gravado, aquilo que é impresso, aquilo que é marcado, uma marca, um símbolo. E caráter é a marca, o símbolo da alma. E aí daí vem a palavra característica, quer dizer, as marcas que a sua alma tem, são as suas características. E o Senhor deseja imprimir em você uma outra imagem, porque Deus quer retirar de você todas as visões que um dia e as imagens que um dia você recebeu, que não são dele, porque nós recebemos, irmãos. Nós recebemos visões culturais, visões políticas, visões familiares, visões históricas, nós recebemos uma série de visões.
Às vezes nós perpetuamos coisas que os nossos pais viveram, que os nossos avós viveram. Mas não é isso que o Senhor quer para a tua vida. Ele quer imprimir a imagem dele para que você seja parecido como ele. E meu querido, eu vou te falar uma coisa. Essa é a essência do cristianismo, é ser parecido como Jesus. Se não for para isso, não tem por que sermos crentes, irmãos. Porque mais uma vez eu te afirmo, ser crente não tem a ver com uma religião. Ser crente tem a ver com uma nova vida em Cristo Jesus. Ser crente não tem a ver com a religião que você professa no IBGE. Ser crente tem a ver com a marca de Cristo impressa no meu coração e no seu coração. Pastor, mas eu até gosto da igreja. Eu gosto do clima. Eu venho para cá, o louvor é bom. Tem uma fumacinha aí, solta uma fumacinha. Fica um negócio bem legal, pastor, não sei o quê. Meu querido, se for pelo clima legal e pela fumacinha, tem outros lugares aí com umas fumacinhas bem mais interessantes, irmãos. Vai por mim. E tem umas fumacinhas aí até que leva para uma outra esfera. Você não vem para Jesus por causa disso, irmãos. Você vem para Jesus para ser parecido com Ele. Você vem para Jesus para dizer que a glória do Senhor está sendo refletida na tua vida. E já não é mais você que vive, mas é Cristo que vive em você. Se não for para ser esse motivo, não tem por que ser crente, irmãos. Se não for para ser como Jesus, não tem por que ser crente. Para dizer que você tem uma religião, que você é formado em teologia, que você é 20 anos da igreja, que seu avô foi crente, seu bisavô foi crente, seus pais foram crentes, e agora você é a 4ª geração da sua família que é crente. Para isso, Jesus nos salvou para sermos a sua imagem e a sua semelhança. Jesus nos salvou para imprimir em nós a sua marca. Jesus nos salvou para tirar de nós aquilo que nós recebemos de carga, seja da sociedade, seja da vida, seja das pessoas, e para que Ele coloque a sua carga em nós. Queridos, eu vejo uns crentes bobo por aí, tentando falar que Jesus, numa visão política, é de direita ou de esquerda. Ah, irmão, que preguiça! E aí uns crentes querem colocar Jesus como de direita ou como de esquerda. Ei, meu querido, Jesus ele não é de direita e nem de esquerda. Ele é o próprio Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, meu amado. Ele não é de direita nem de esquerda, ele é de Jesus, ele é Jesus. E você quer fazer um bem ao mundo? Estou falando mesmo para você, crente, você quer fazer um bem ao mundo? Para de anunciar o Bolsonaro e o Lula e vai anunciar Jesus, porque é Ele que salva o homem do pecado, é Ele que muda a história do homem. É Ele. Eu vejo uns crentes, irmãos, bobo, é bobo, irmãos. Fica discutindo política no Instagram, no Facebook, em tudo isso, quer imprimir uma imagem política. Eu não estou falando que você tem que ser apolítico ou despolitizado, se pode dizer essa palavra, nem sei. Não estou falando isso, não é isso, mas eu estou te falando que você não pode viver pelo partido vermelhinho, nem pelo verdinho e amarelo. Você precisa viver pelo sacrifício da cruz do Calvário, que livra o pecado do homem e que salva o homem de todos os seus problemas. É de Jesus que o mundo precisa. É de Jesus que o mundo precisa. Jesus não precisa, o mundo não precisa nem de um político e nem de outro. O mundo precisa de Jesus. O Brasil não precisa de políticos de esquerda e nem políticos de direita. O Brasil precisa de Jesus. E os de direita e os de esquerda que quiserem ficar com raiva de mim, que fiquem, mas fiquem também de Jesus. Porque se Jesus estivesse aqui hoje, em carne e osso, Ele não estaria vivendo essa patifaria de querer ficar brigando em rede social por um verde e amarelo ou por um vermelhinho. Porque
Jesus não é de direita nem de esquerda. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele quer imprimir a imagem dele em você. A imagem dele em você. Irmãos, eu não sirvo a partido político, eu não sirvo à vontade de pessoas, eu não sirvo de nada, sabe por quê? Porque não foi uma filosofia, não foi uma política, não foi homem nenhum que me salvou da minha vida destrutiva que eu estava tendo para me dar uma nova vida. Foi Jesus que me resgatou, foi Jesus que me deu uma nova vida, foi Jesus que mudou meu coração, foi Jesus que fez a diferença em mim, e é para Jesus que eu vivo. E se é para celebrar, celebra Jesus mesmo com vontade. Vai, é Jesus. A palavra é Jesus. Entenda isso. E é por esse motivo, irmãos, que nós vemos pessoas confusas no reino, pessoas perdidas no reino. Sabe por quê? Porque querem viver, elas querem viver Jesus, mas querem viver também as coisas do mundo. Aí nós temos visto um monte de pessoas perdidas, e eu brincava de manhã, me perdoe aí o irmãozinho chamado Raimundo, mas infelizmente nós temos crentes que são Raimundo, tem um pé na igreja e outro no mundo. Perdoe, tá? Eu sabia que um dia eu ia falar isso, ia ter um Raimundo sentado me olhando. Não é possível, irmãos, que nós tenhamos crentes que vivem Jesus, mas querem continuar vivendo as suas ideologias e seus pensamentos. Não adianta. Não é possível você ter um cara que fala que é de Jesus e quer continuar com as imagens impressas pelo pecado e viver a mesma vida antiga. Não é possível. E na minha época, quando criança, era o crente Raimundo. Depois passou o crente Flex, né? O crente Flex faz relativamente, não tem problema. Como eu preguei semana passada de Jezabel, tudo pode, pô, fica com Jesus e com o pecado, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E aí, por fim, hoje nós temos o crente que é todos espiritual. Eles são todos espirituais. É o quê? Fala, Elton, pode falar? É os todos espirituais. Não tem identidade ainda. Não sabe o que ele é. Ele não é crente nem do mundo. Ele está no meio. Ah, meu irmão. Jesus não morreu para que você seja um todos espiritual. Jesus não morreu para você continuar vivendo uma vida em que você fala que você ama Jesus, mas quer continuar agarrado com o pecado. Jesus não morreu e te salvou para você falar que é de Jesus, mas continuar botando aquelas coisas que diz isso não tem problema, de acordo com os meus pensamentos e com as minhas ideologias. Não é sobre as suas ideologias, é sobre o que Jesus fala para você e o que Jesus diz no teu coração, porque é Jesus que muda a tua história. É Jesus que muda a minha vida. Ah, queridos, esse é o Evangelho de Jesus. E é esse Evangelho, e eu sou refém, porque Ele mudou a minha história. Quem era eu? Como dizia Lázaro, escravo do pecado era eu, mas Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou meu coração. Jesus mudou o meu viver e me imprimiu uma outra imagem. E é para Ele que nós estamos vivendo. A pior coisa que um crente pode fazer é continuar vivendo entre dois pensamentos. Você não sai do lugar, queridos. Você não sai do lugar. Rompa em definitivo com as imagens do passado. Destrua as imagens que se levantaram e que imprimiram em você. E viva a imagem que Jesus tem para a sua vida. E mais uma vez eu digo, esse é o Evangelho puro e simples de Jesus para o nosso viver, queridos. Quarta e última coisa que você precisa entender para ser parecido como Jesus é que Ele quer te dar um novo coração. Ele quer te dar um novo coração. Ezequiel, capítulo de número 36, versículo de número 26 diz: darei a vocês um coração novo e porei o meu espírito, um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra, um coração cauterizado, um coração ruim, uma vida dura, e lhe darei um coração de carne, um coração sensível, um coração vivo.
porém o meu Espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Você que vive uma vida, você sabe, a própria palavra diz: sobretudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque o teu coração, dele procede as saídas da vida. É por isso que Satanás ataca tanto o teu coração, o centro das tuas emoções, botando ódio, raiva, amargura, rancor, para que a sua vida fique agarrada, presa, destruída. Mas Jesus hoje quer te dar um novo coração. Jesus hoje quer mudar a tua vida. Jesus hoje quer dizer para você: basta com o pecado, você não precisa mais continuar desse mesmo jeito. É tempo de um novo coração, é tempo de uma nova vida. É tempo de um novo viver. Um novo coração. Um coração parecido com o de Jesus. Um coração que tenha propósito. Um coração que ame. Um coração que perdoe. Um coração que não afasta, mas que aproxima. Um coração pacífico e um coração espiritual. É esse coração que Jesus quer te dar. Para que a sua vida seja assim. Para que a sua vida seja transformada. Mais uma vez eu digo e eu insisto, irmãos, não tem por que ser crente se não for para ser parecido com Jesus. Não tem por que ser crente para a gente continuar parecendo com nós mesmos, irmãos. Não tem por que ser crente para continuar da mesma forma. Só tem um significado e um propósito de ser crente: ser parecido com Jesus. Entenda, alguns que aqui estão sentados nessa noite já têm um novo coração, outros não. Se você não entregou a sua vida para Jesus e você não disse: Senhor, o meu coração é teu, a minha vida é tua, vive em mim e através de mim, você ainda não tem um novo coração. Mas se você fizer isso hoje, o Senhor vai te dar um novo coração. Mas tem alguns que já dizem aqui que estão 20, 30, 40 anos de crente. São os crentes velhos. Irmãos, e crente velho é chato. Crente velho é chato, irmãos. Quando perde a essência. Quando perde a essência do coração como de Jesus. Quando deixa que Jesus não... Quando deixa ele assumir o controle e não deixa Jesus assumir o controle. Fica chato, fica crente chato. Mas preste atenção numa coisa: se você já deixou Jesus te dar um novo coração, deixa ele assumir o controle. O controle não é seu, o controle é de Deus. O controle não é seu, o controle é de Jesus. O texto diz: já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Ele é o controle. Ele tem o controle. Ele tem o controle. Deixa Jesus assumir o controle da tua vida, crente. Deixa Jesus assumir o controle do teu viver. Temos um novo coração e não vivemos porque não deixamos Jesus estar no controle. Cremos em Cristo para a salvação das nossas vidas, mas não cremos em Cristo para a transformação do nosso caráter. E aos nossos erros de caráter nós atribuímos a Satanás, seu demônio. Porque demônio é mais fácil você expulsar do que você que mudar o seu caráter. Se permita ser mudado hoje pelo Espírito Santo. Você não pode passar mais um tempo falando que você está em processo e você continua do mesmo jeito. Não é possível. Não é possível. Deixa Jesus assumir o controle da sua vida. Deixa Jesus assumir o controle do seu coração. Deixa Jesus assumir o controle das suas atitudes. E eu quero que você pense nas suas 24 horas. Pensa desde as 7 horas da noite de ontem até as 7 horas da noite de hoje. E pense a seguinte coisa:
Jesus no controle completo, Ele teria feito essas mesmas coisas que eu fiz? Ele teria falado as mesmas coisas que eu falei? Ele teria agido contra as pessoas e pensado da mesma forma que eu pensei? Pensa isso, queridos. Irmãos, eu sei que esse não é o evangelho que enche igreja. Eu sei que esse não é o evangelho que muitas pessoas querem ouvir, irmãos, mas esse é o evangelho que enche o céu. Sabe por quê? Porque a porta do céu é estreita e só passa por ela um coração transformado por Jesus. A porta do inferno ela é larga. Você pode entrar com seus achismos e com as suas vontades. Até com Jesus você pode entrar para o inferno. Mas para Jesus, para o céu, só entra uma pessoa com o coração transformado e mudado. Estamos conduzindo a nossa casa de acordo com Jesus? Estamos conduzindo o nosso casamento de acordo com Jesus? Estamos conduzindo o nosso ministério de acordo com Jesus? Estamos conduzindo a nossa liderança de acordo com Jesus? Os nossos dons e talentos estão sendo conduzidos por Jesus? Ou é você que está no controle da sua vida, no controle do seu coração? Essa é a noite de você largar a mão do controle, largar a mão do seu coração e deixar que Jesus te dê um coração para que você simplesmente seja como Jesus. Fiquemos de pé.